Então, pessoal, vamos juntos para o nosso giro de notícias deste sábado, 9 de novembro, com as três principais informações. Defendendo a nossa Constituição, pessoal, os ministros Nunes Marques e André Mendonça, que são votos vencidos em julgamentos relacionados aos manifestantes do dia 8, acabaram de fazer graves denúncias que ultrapassam o absurdo envolvendo os demais ministros. André e Nunes Marques foram os únicos votos divergentes nos 14 mais recentes processos julgados pela Corte envolvendo os manifestantes do dia 8. Eles votaram, pessoal, pela absolvição dos acusados de associação criminosa e incitação ao crime por terem ficado acampados em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. É isso mesmo, eles foram processados por terem ficado apenas acampados em frente ao quartel-general do Exército. Vejam só que absurdo. O relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, impôs pena de 1 ano de detenção pelo crime de associação criminosa. Essa pena foi substituída por pena restritiva de direitos. Pelo delito de incitação das Forças Armadas ao tomar o poder, os 14, pessoal, receberam multa de 10 salários mínimos. Os outros 8 ministros, que foram Luiz Fux, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, acompanharam os votos de Moraes. Então, Marques e Mendonça, nos 14 casos, alegaram que os processos não deveriam ser julgados no STF e que as ações eram ineptas, ou seja, não preenchidas os requisitos básicos para serem processadas, já que não houve individualização das condutas supostamente criminosas dos réus, o que é uma exigência da legislação processual penal. No mérito, os 2 ministros alegaram que não há provas mínimas contra os réus. Mendonça, em seu voto, pessoal, explicou detalhadamente porque o STF não tem competência para julgar os casos do 8 de janeiro. Segundo ele, a Constituição Federal prevê que apenas autoridades com foro por prerrogativa de função, ou seja, foro privilegiado, como o presidente da República, ministros do governo e das cortes superiores, deputados federais e senadores, devem responder a processos criminais no Supremo. O julgamento originário perante o Supremo Tribunal Federal de pessoas não detentoras de foro por prerrogativa de função é absolutamente excepcional e restritamente vinculada à hipótese de conexão ou continência nos termos da lei processual, escreveu Mendonça, afirmando que há um evidente desrespeito ao princípio do juízo natural por parte desses ministros. Essa alegação já foi feita inúmeras vezes em todas as ações do 8 de janeiro que transcorrem no STF, mas foi sistematicamente rejeitada por maioria. O entendimento é de que o eventual envolvimento de autoridades com foro, como deputados federais, justificaria o julgamento na Corte Constitucional. Mas só que, porém, pessoal, Mendonça, assim como Nunes Marques, lembrou que as denúncias e os votos de recebimento de o relator não descrevem exatamente quais atos esses deputados federais teriam praticado. E mais, o fato concreto é que sequer houve o processamento conjunto das pessoas, ora denunciadas com os parlamentares, e as investigações destas já correram em separado. Então, pessoal, tem mais coisas, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui, mas só com essas falas de André Mendonça e Nunes Marques já mostra o quanto esse julgamento está acontecendo de uma forma irregular, pois segundo os 2 ministros, eles não tinham de ser julgados pelo STF, porque não possuem foro privilegiado. Então, e mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal, vejam só isso, acabou de manter a pena de 8 anos de prisão para o ex-presidente Fernando Collor, usando como base, pessoal, provas da Operação Lava Jato. O fato que eu acredito que tenha influenciado nessa condenação, pessoal, é porque ele não é aliado de Lula. Como podemos ver, todos os aliados do petista estão tendo seus crimes anulados, mas para Collor, assim como recentemente Eduardo Cunha, a conduta dos ministros foi totalmente diferente. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para rejeitar recursos apresentados pela defesa do ex-presidente Fernando Collor e manteve a sua condenação de 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um desdobramento da Operação Lava Jato. Collor foi condenado em maio de 2023 por conta de um esquema de corrupção que desviou 29,5 milhões da BR Distribuidora. O dinheiro teria sido pago para assegurar apoio político para indicação e manutenção de diretores da estatal. Aí vem a bomba, pessoal. Pelo tamanho da pena, o ex-senador terá de cumpri-la em regime fechado. Seguiram o voto do relator Alexandre de Moraes, os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Roberto Barroso e Luiz Fux. Já os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram a favor do pedido da defesa, propondo uma redução da pena de corrupção de 4 anos e 4 meses para só 4 anos.
Os ministros Nunes Marques e André Mendonça ainda precisam votar, com prazo até 11 de novembro, para inserir os votos no sistema eletrônico do STF. Cristiano Zanin está impedido de participar do julgamento. Agora vem, pessoal, a incoerência desse julgamento. Em fevereiro, o ministro Dias Toffoli suspendeu os pagamentos do acordo de leniência firmado pela Novo Honor, antiga Odebrecht, com a Lava Jato no valor de 3,8 bilhões. Em dezembro de 2023, suspendeu uma outra multa de 10,3 bilhões que a JF dos irmãos Wesley e Joesley Batista aceitaram pagar em acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Então, pessoal, está aí mais uma incoerência do STF em julgar corruptos aliados de Lula e corruptos que não fazem parte da bolha. E para fechar esse nosso giro de notícias, a CGU de Lula, pessoal, citou o senador Randolfo Rodrigues, mais conhecido como Gazela Saltitante, em envio de emendas irregulares enviadas a seu estado, Amapá. Esse caso, pessoal, eu vejo como uma falha da CGU de Lula, porque nesse relatório que foi enviado a Flávio Dino, o órgão emitiu várias outras ONGs que com certeza tinham algum tipo de irregularidades. Mas, curiosamente, essa que cita Randolfo Rodrigues foi incluída. Acredito que houve falta de comunicação. A Controladoria Geral da União, vinculada ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, identificou irregularidades em 6 dos 10 repasses de emenda Pix para ONGs, que somam aproximadamente 13 milhões. A apuração são do jornal Folha de São Paulo. Um relatório preliminar concluído nesta quinta-feira 7, acessado pelo jornal, apontou, pessoal, que essas indicações foram evidenciadas em ofícios expedidos pelos próprios parlamentares ou em despacho nos respectivos processos administrativos. Aí, entre os mencionados que estão nesse relatório, pessoal, estão o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, e a senadora Daniela Ribeiro, do PSD. De acordo com o relatório da CGU, pessoal, foram feitos PIX pelo senador Randolfo Rodrigues nos valores de 550 mil e 300 mil. Ambas foram transferidas ao governo do Amapá, que repassou para a Organização da Sociedade Civil, Instituto de Gestão e Desenvolvimento Social e Urbano. O objetivo foi a realização da festa de aniversário de Oiapoque e da festa de São Tiago 2024. Então, essas foram as últimas notícias, mas antes já deixe o seu like, se inscrevam no canal e vamos compartilhar ao máximo essa informação.